Vai cair. Você, torcedor, me perdoe, me desculpa. Você que gosta de mim, desculpa de eu falar isso de um time que eu amo. O Corinthians vai cair para a segunda divisão. Se não tiver alguma coisa ali, é rebaixamento 99%. O Corinthians vai acertar de que maneira para você, André Henning, para você, Souza e para você, Veloso? Qual é a maneira, nesse momento que você falou, André Henning, Dieguito, é sensacional. Meu irmão, o torcedor na rua, ele já entendeu que o buraco é mais embaixo. Aonde você acha que pode acertar numa visão sua, não deles, porque eles não têm. Pegar aí esses jogos em casa, que você precisa ir dentro dos caras e... hoje é final de Copa do Mundo. É hoje. E arrancar uns pontos fora de casa. Tem que... Agora, por exemplo, vai pegar o Fluminense no momento diferente. O Corinthians ganhou de 3 do Fluminense acho que foi o único jogo que o Corinthians fez 3 gols. Foi dos últimos 10 anos, enfim. Mas aí, agora o adversário Fluminense é um outro. É um outro time. Vai pegar o Fortaleza fora, outro time do campeonato. Que quer ficar na liderança. Vice-líder do campeonato. E aí vai pegar o Flamengo fora. Que quer ganhar o título. Então, você esquece. A não ser que vocês dêem dinheiro pro jogador. Dá bicho, né? 2 milhões, 3 milhões de bicho, 4 milhões de bicho. Aí vocês fazem as contas. Quanto que a gente vai perder caindo? Ah, mas é melhor a gente fazer dívida aqui. Vamos dar 5 milhões para cada um, para não cair. Essa é a fase do Corinthians agora. Você só consegue tirar essa fase dando dinheiro para jogador. Isso é o que eu penso, tá? Nesse momento, não tem família, cartaz, mandar filho mandar beijo, mandar avó mandar beijo, mandar mãe mandar beijo. Minha mãe manda beijo pra mim, mas quem tem que fazer o gol sou eu, rapaz. Não é minha mãe, não é meu pai. Você vai jogar lá, você vai narrar, tudo bem, eles foram importantes pra caramba, mas na hora dali, meu irmão, só o dinheiro. Pagar em dia que eu não sei se vai ter condição. E dar bicho pra jogo. Você vai ao Fluminense, você tem 10 milhões pra ganhar. Você vai fazendo as contas aí, vocês aí do Corinthians aí. 10 milhões, aí você 10 milhões pro Flamengo, 20. Mais 10 milhões pro São Paulo, 30. Pega 100 milhões aí. Dá 10 milhões pra eles dividirem entre eles. Aí talvez eles possam ter um entendimento do que é o Corinthians, pra eles não passar vergonha. Porque vocês, jogadores, vocês vão estar na história do Corinthians no rebaixamento. Na história do Corinthians vergonhosa. Veloso, qual a ideia que você tem? Eu tenho, pra mim é só dinheiro. Mas a ideia que eu tenho é que o Corinthians está fazendo tudo errado, né? Como disse o André, e com certeza isso está acontecendo, o Corinthians está aumentando a folha de pagamento. Quando a gente vê muitos times aí, por exemplo, o Fortaleza deve ter uma folha da metade do Corinthians. Quer dizer, com menos você consegue ter um time bom, organizado, dentro da realidade do clube. Só que o Corinthians está se endividando cada vez mais, abriu a janela aí, é uma contratação atrás da outra, e o time em campo não reage, porque a forma como está sendo feito está errado. Não dá para você mudar o time o tempo todo, trazer jogadores e achando que assim você está resolvendo o problema, está piorando, porque a dívida está aumentando, o compromisso... Provavelmente o Corinthians não vai ter como cumprir assim com os não jogadores. Tem como, Veloso. Não, o Corinthians não vai ter como cumprir com os jogadores. Mas ele pode mentir. Você sabe que dirigente mente. A gente sabe disso, né? Não, eu lembro. A gente sabe. A gente sabe o que eles Quando fazem. os caras atrasam, eu sei. Ele fala assim, nós vamos pagar sexta. Isso. Aí chega a sexta. É segunda. Aí chega a segunda. Não, é sexta. É igual o Andrés falou aí o que do estádio. O que o Andrés falou pra nós, pra aqui, pra todo mundo? Ele falou que estava pago com um papel na mão. Depois ele falou que era no carnaval. No carnaval, depois foi na caixa lá. Isso é mentira. Essas mentiras aí que vocês acreditam aí. E continuam acreditando. Quem está derrubando o Corinthians é a administração passada e essa também. E esquece isso. E o Corinthians, olha só, os números do Corinthians. 22 jogos, 16 jogos saiu perdendo. Com 45 mil pessoas em todos os jogos. E o time que mais gente levou no Campeonato Brasileiro. Aí, uma torcida que não xinga, uma torcida que não vaia, uma torcida que vibra os 90 minutos com um time medíocre desse. É medíocre. Medíocre é do Aurélio, se vocês não leem, deveria ler, é mediano. Nota 5. Nota 5. É que medíocre fica muito pesado, né? Então, o time mediano, vocês não são medianos, vocês são pior que medíocres. Pior, sabe por que vocês são pior? Jogador que entra no jogo, não joga e não desenvolve. Jogador que sai do time e não fica bravo com o treinador e perde a posição. E vai de encontro muito do que a gente estava falando aqui no começo, né? Sobre a folha. Eu acho que a gente já falou aqui várias vezes.
Tem como e tem jogadores no Brasil que você pode pegar, gastar menos e fazer um time competitivo. Vou voltar a falar, quando é que o Veiga chegou no Palmeiras? Faz tempo, o Veiga foi emprestado. 2017 chegou no Pô, Palmeiras. ele foi pro Atlético. Sabe que ele jogava no Atlético Paranaense? Eu fiz a final que o Palmeiras ganhou. Mas o Corinthians... Não, desculpa, que o Atlético Paranaense ganhou a Sul-Americana. Sul-Americana. Ele jogava de volante, irmão. Isso, mas volante no Atlético Paranaense. Ó, o Corinthians- Virou um dos melhores jogadores da história do Palmeiras. O Corinthians tem uma mania muito feia. Não só o Corinthians, o time brasileiro é assim. O time tá mal, ele começa a trazer jogadores. Não tá nem aí com a folha. Porque a intenção era diminuir a idade do Corinthians. Vamos diminuir a idade. Só tá Então, chegando mas o que o Renato Augusto tá fazendo? É O isso. que ele tá jogando? Juliano, o que o Juliano tá fazendo? Vamos lá, o que o Gil... Peraí, tá disputando na segunda divisão, com todo respeito. Vamos lá. Esses jogadores que saíram velho, o que eles estão fazendo hoje? Vocês estão jogando bem aonde? Me fala um só. Mas o problema é a reposição Não, também. isso. Essa reposição pra ruim. mim... Não, essa reposição tá sendo boa pra mim. Mas não, você traz o Coronado ganhando 2 pau. Isso é um absurdo. isso. E aí você pode É contratar Você 3, 4 contrata um uso. jogadores. Isso é um absurdo, Isso que eu tô falando. cara. Não, isso tudo bem. Entendeu? É isso. É folha, porque é vergonhoso. É vergonhoso você ter uma folha de 20 milhões e perder pra um time que tem uma folha de 2,5 milhões, que é o Juventude. Ah, mas quantas vezes a gente perdeu pra time menor que a gente? Quantas vezes a gente perdeu? Mas isso é calma, raro. Souza, eu não concordo com isso. Mas isso é raro. Não, tudo bem, não é não. Souza. É raro. Eu perdi muito pra jogador que ganhava menos que eu. Desculpa. Palmeiras Não é perdeu só pra quem? isso. Palmeiras Mas não é perdeu só- pra quem? Mas é um só. Então, é uma o Palmeiras folha e o alta. Flamengo é lá. Então, tudo bem, Souza. Assim, Entendeu? eu não tô falando que quem tem mais dinheiro... eu não penso assim. Eu acho que o Veloso está certo. Eu acho que o dinheiro investido no Corinthians foi um dinheiro tão mal investido. E continua fazendo a mesma Né? coisa. E eu acho que Não, mas eu tá não acho seguindo. que foi com o André Ramalho, eu não acho que foi com o Alexandre, eu não acho que foi com o Thales Magno, eu não acho que foi Se com salvar- o Rodrigo Garro. Mas qual Mas se salvar- Não, mas qual a contratação que foi feita e que foi ruim pra você? Não, pra mim, o Félix Torres só. Pedro Raul. Pedro Raul, 2. Mateuzinho, Mateuzinho, 3. esse, não sei o que, Henrique, Pedro Henrique. Pedro Henrique, 4. Boa. Deixa eu ver outro. Hugo. 5. Vamos Foi lá, ano mais. passado. Hugo é titular hoje, tá jogando. Tá um absurdo. Absurdo esse cara ser titular do Bidu. Corinthians. Bidu. Não, isso foi antes. Sim, mas foi gasto, tá tudo lá- bem, tá lá. Mas se a gente for colocar também do São Paulo, do Palmeiras, que não deu certo, e do Flamengo, que contrataram Mas o mal, é a problema- mesma coisa, Mas Visão. Não é a mesma Não, coisa. eu Porque penso assim. Você cair com um time não. que tem a folha salarial de 20 milhões é totalmente diferente de você cair com uma de 2,5 milhões. Não, tudo certo, tá tudo certo. O Romero tá falando aí? Bora. Bom, a gente hoje queria vencer, né? A gente jogando em casa. A ideia sempre é sair com a vitória. Infelizmente a gente tomou esse gol no primeiro tempo ainda, no nosso melhor momento, a gente tentando fazer o gol. Mas aí, como você falou, a gente errou muito na finalização, a gente vem errando muito. Também contra o Grêmio passou a mesma coisa, então a gente tem que caprichar mais nesse último toque para sair com a vitória. A gente está tentando, tá ficando com a bola, mas no último toque que a gente precisa já, desde o primeiro tempo e desde a primeira chance, a gente mata o jogo. Sobre o Corinthians, quero atualizar sobre Gonzalo Plata, que gerou enorme expectativa no torcedor alvinegro durante o fim de semana. Foram alguns dos motivos. Primeiro, Plata começou a seguir o Corinthians no Instagram e responder a torcedores alvinegros. Depois, vazou um vídeo da preleção do Corinthians, em que o Fabinho Soldado, ao que parece, o áudio não está dos melhores, mas o Fabinho Soldado dizia que o Gonzalo Plata estava perto de ser contratado. Mas as últimas dessa segunda-feira vão num caminho contrário. O Corinthians está bem pessimista em relação à contratação do equatoriano de 23 anos de idade. Tudo porque o Al Saad está bem incomodado com o comportamento do Plata, essa história de seguir o Corinthians, de interagir com torcedores alvinegros. Ele inclusive nem participou da partida do sábado no Campeonato Qatari. A justificativa é de que ele está machucado, mas diante desse cenário o Al Saad mudou sua postura e avisou ao Corinthians que só topa negociá-lo em definitivo 12 milhões de euros com pagamento à vista. Algo completamente fora da realidade alvinegra. O Corinthians chegou a oferecer 8 milhões de euros parcelados. Não há nenhuma chance de alcançar esses 12 milhões de euros diante desse cenário, a menos que exista uma reviravolta na pedida do clube Qatari. Está completamente descartada a chance de o Plata ser contratado. Só para lembrar ou completar, com o empate do Corinthians contra o Red Bull Bragantino no último sábado na Neoquímica Arena, o Timão se colocou em situação complicada no Campeonato Brasileiro.
Corinthians vai precisar vencer 8 dos 16 jogos que ainda faz para alcançar os 45 pontos. Essa costuma ser a pontuação assegurada para permanência na primeira divisão. O problema é que nos 22 primeiros jogos que disputou, o Corinthians venceu só 4, então ele precisaria melhorar muito seu aproveitamento e a sequência de próximos jogos do Corinthians é bastante complicada. Eu gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito da possibilidade de rebaixamento do Timão. Bora falar agora sobre Alex Arce, informação importante. O Corinthians já não está mais sozinho na tentativa de contratar o centroavante paraguaio de 29 anos de idade. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Santiago Meirelles, empresário paraguaio que cuida da carreira do atacante da LDU. E o Santiago Meirelles disse o seguinte, abre aspas, temos a proposta de um time de São Paulo, ele não quis dizer mais é o Corinthians, e 2 sondagens de clubes brasileiros, um do Rio de Janeiro e outro do Paraná. Insisti com o Meirelles para que me contasse quais eram esses outros 2 clubes. Ele disse que não poderia, sob o risco de atrapalhar as negociações, mas o Corinthians não está mais sozinho nas tratativas com a LDU. E o Timão tem sofrido para chegar a um número de consenso com a equipe equatoriana. O Corinthians chegou a oferecer 2,5 milhões de dólares, subiu essa proposta para 4 milhões de dólares e durante o fim de semana acenou com o pagamento dos 5 milhões de dólares que a LDU pedia. Mas o time equatoriano parou de responder e existe a preocupação de que ele não seja contratado. Vale a lembrança de que no futebol equatoriano a janela de transferências está fechada, então se perder o Alex Arce, a LDU nem vai poder repor o centroavante, que é artilheiro do futebol de lá e tem vivido grande fase. O Alex Arce, inclusive, é considerado, chamado no seu país de Haaland paraguaio. Só para completar, se depender do Alex Arce, o negócio com o Corinthians vai sair. Hoje ele ganha na casa dos 40 mil reais por mês no futebol equatoriano e teria a chance de mais do que, não dobrar, fazer 10 vezes mais o seu salário, chegaria para ganhar algo na casa dos 400 mil reais mensais no Timão. A preocupação no Corinthians é de que com o assédio de outros clubes brasileiros, a LDU possa pedir ainda mais do que os 5 milhões de dólares, o que inviabilizaria um negócio, especialmente porque o Alex Arce já tem 29 anos de idade. E você, o que faria na... Salve, fiel torcida, salve nação, continuando falando do Corinthians depois desse corte aí do Neto e do Nicola, trazendo as últimas informações do Corinthians. O Corinthians aí que ficou na 17ª posição, péssimo para o Corinthians, né? O Corinthians precisa tomar muito cuidado e precisa trazer atacantes para melhorar aí esse elenco, porque o Corinthians está criando agora com o Ramon Dias, mais do que criava com o Antônio Oliveira, mas o Corinthians precisa realmente aí trazer reforços para o ataque, para fazer gols e aproveitar oportunidades, ainda mais sabendo que o Roberto vai demorar para voltar aí. É o único centroavante que dá para... A torcida nem confia muito, né? Mas o Roberto aí tá lesionado, então o Corinthians precisa ir pro mercado da bola em busca de atacantes. O Corinthians tá na 17ª posição, falta apenas 16 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro e o Corinthians precisa ganhar 8 rodadas para continuar aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Você acha que o Corinthians vai conseguir, fiel? Deixa aqui abaixo, deixa a sua opinião aí nos comentários. Corinthians que empatou contra o Red Bull Bragantino com o gol do Thales Magno no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, salvando o Corinthians aí de uma derrota. Aí o empate já foi terrível, então a derrota seria mais desastrosa ainda, né? Tanto é que o Corinthians continua na zona do rebaixamento mesmo com o empate. O Corinthians continua atrás de reforços para o ataque. Conversa aí com Alex Arce, centroavante de 29 anos paraguaio, que está na LDU, né? É um jogador que despertou muito cedo aí para o cenário do futebol. E também o Ramon Dias quer o Cuéllar no Corinthians aí para o meio-campo, sabendo que o Corinthians aí precisa de um reforço para o meio-campo, por causa que o Alex Santana só volta depois de 3 meses e eles não confiam. A realidade é essa. Não dá para se confiar em Breno Bidon, Rian, Ranieri. Essa é a verdade. A comissão técnica já fez o pedido para a diretoria. O Ramon Dias, desde que chegou no Corinthians, já havia pedido o Cuéllar e agora com a lesão do Alex Santana, continua aí o interesse. Segundo informações, o Ramon Dias até ligou já para o jogador
E o Corinthians tenta aí uma negociação, porém, o empecilho nessa negociação são os valores envolvidos. O Edjar chegaria no Corinthians para receber mais de 2 milhões de reais por mês. Então, nessa contrapartida, o Corinthians começou a interessar também no João Schmidt, volante do Santos, outro jogador que poderia chegar aí para preencher o meio-campo. O Plata ficou um pouco mais difícil, pois o Flamengo entrou na parada, mas é outro jogador que interessa o Corinthians. Fiel, deixa a sua opinião nos comentários se você acha que o Corinthians vai conseguir se salvar da segunda divisão. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal. O YouTube excluiu meu outro canal, tive que fazer esse, mas voltamos da maneira certa. Então, por favor, mano, quem puder aí, se inscreve, deixa o like no vídeo e Deus abençoe aqui. O inimigo tentou, mas a gente começa de novo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, o nosso Corinthians também, para que não vá pro rebaixamento. Muito obrigado. Deus abençoe cada um. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias tem notícias exclusivas do Corinthians aqui, cortes do Neto ou do Nicola, de algum setorista, tá bom? Trazendo as últimas notícias do Corinthians. Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, tá bom? Muito obrigado, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!